começando o 319º episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como outra semana, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, Lontras e Corações, professor Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês? Excelente. Beleza. Rambo, quanto tempo durou a sua atenção hoje de atualizar o seu monitor? Você mandou a foto e não mandou mais nada? Eu falei, xiii. Mas o que eu gostaria, eu não entendi ainda por que... Se eu quisesse entender, provavelmente eu poderia, mas preguiça. Por que o Mac tem que reiniciar para atualizar o display? Isso eu ainda não entendi. Porque o display atualiza separado do Mac, são coisas diferentes, são computadores separados, né? Mas aí quando você vai atualizar o display, o seu Mac vai reiniciar aqui pra... Tipo, eu até entendo o Mac ficar indisponível durante a atualização do display, porque, né, Afinal. os dois tem que se conversar ali, né, pra não dar ruim. Agora, ter que reiniciar, tá com um monte de coisa aberta aqui, né, tive que fechar umas coisas ali e tal, e isso eu acho meio chato. Mas deu tudo certo, o display atualizou, tá vivo, tá funcionando, estou usando neste momento, então tá tudo bem. Boa. Será que no processo de boot do Mac ele faz um manifesto ali de tudo que tá conectado pra entender onde é que ele tá? E aí se o monitor atualiza, ele tem que pegar de novo esse manifesto porque se trocar alguma coisa, sei lá. Fuça que eu fiquei curioso agora, por favor. Não, uma teoria que eu pensei foi algo parecido, que seria assim, o Mac só consegue colocar o display no modo de me dar esse firmware aqui quando ele tá, tipo, no processo de boot. Tipo assim, ele entra ali no modo recovery, porque o Mac tem, quando ele tá naquele entre boots, ele tem capacidades que ele não tem quando ele tá no sistema por segurança, para o software não conseguir hackear tudo, né? Você quer desligar o SIP, por exemplo, você tem que fazer isso no modo recovery. Então acho que talvez o Mac, para ele conseguir queimar o firmware no display, ele tenha que estar num modo especial desses, e aí por isso tem que reiniciar. É a única explicação, assim, chutada que eu consigo dar. De repente mandar um e-mail pro Craig Federighi pra perguntar, porque né? Preguiça de pesquisar isso. Boa. Nem quando eu mandei pra ele que eu comecei a perceber que alguns ícones do Mac vinham... O íconezinho de arquivos, documentos de texto especialmente, ele não puxava o thumb do arquivo, ele puxava só um thumb padrão ali, escrito, sei lá, do Pages, e alguns tinham a página dobrada, outros não. E eu fiquei um tempão tentando entender por que era, se estava salvo, se não estava, alterado recentemente, eu não tinha nenhum padrão. Aí eu mandei pra ele, falei, Craig, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo. Ele falou assim, tá, é um bug, valeu. Tá bom. É bug, valeu, falou. Tá, muito bem, tá explicado. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. A gente comentou sobre os novos usos das novas IAs e etc. E o Pablo Cerdeira falou, né, que as IAs como o ChatGPT e Google Bard, por exemplo, aumentaram a capacidade de produção de conteúdo, mas ele falou assim, será que tem a chance da gente precisar novamente de IAs para resumir todo esse conteúdo à disposição para ser consumido? Eu vou deixar aqui na descrição, se eu achar, justamente um quadrinho tirando sarro disso. O primeiro quadro é um cara no trabalho conversando com um colega de trabalho. Olha que legal, eu fiz uns bullet points aqui e pedi pro ChatGPT criar um e-mail super detalhado sobre o que eu precisava falar. Aí o segundo quadro, a mulher que recebeu o e-mail do outro lado conversando com a colega de trabalho. Nossa, olha só que eu recebi um e-mail gigantesco, pedi pro ChatGPT transformar isso em bullet points pra eu botar templando. Então, muito tá bom. Bem dentro aí. E ele comentou também, né, que sobre essas IAs todas, ele mandou o link de 2 estudos, na verdade. O primeiro foi publicado com a hipótese de que o GPT-4 explorando se já pode ou não ser considerada uma AGI, né, uma Artificial General Intelligence, ou seja, ele falou um teste de Turing mais completo. Eu vou deixar o link para esse estudo e para o segundo também, mas para esse aqui na descrição, ele complementa, que são quase 100 páginas aí de análise de aspectos relacionados à abstração, solução de novos problemas, capacidade também de aprendizado e tudo mais, e uns pontos importantes que ele levantou. Primeiro, ele está publicado ainda no Arxiv, que eu confesso que eu não conhecia, mas ele falou... Sempre na minha cabeça eu pronunciei Arxiv, porque, sei lá, porque é o jeito que a minha cabeça pronunciou, porque eu já peguei vários papers de segurança e coisa nesse site, então eu já tive contato. Ele falou que
por estar lá, ou seja, então deve ser por isso, sem revisão por pares. Não pode ser considerado um paper científico, e ele falou que foi produzido por uma equipe de pesquisadores da Microsoft que tem investimento na OpenAI, então tem aí um potencial conflito de interesses, mas mesmo assim, com tudo isso que ele comentou, é digna de nota a conclusão de que parece que estamos mesmo muito perto de uma AGI, ou seja, da tão comentada singularidade. Ele disse também que fez uns testes e pegou o GPT-4 mentindo descaradamente sobre processos judiciais. Olha o perigo. Ele falou que pediu exemplos de processos que tratavam de um determinado assunto e ele inventou processos que não existem. Aí depois de algumas broncas, ele assumiu os erros e se desculpou e falou que agora aprendeu. E assim, aí que tá, né, o lance. Ele inventa com a certeza de que existe, né? E se você não consulta depois de acreditar, é um problema, né, em potencial. Todo mundo tem aquele amigo, né, que fala as coisas com convicção. E se você não tem um amigo desses, provavelmente é você. Pode ser. Mas aquela pessoa que sabe tudo sobre tudo e ela fala tudo com convicção e todo mundo acredita. Por quê? Porque ela fala com convicção, mas tá falando um monte de groselha, né? Pode ser até o ADT pode ser isso e a gente não sabe porque é a gente que tá falando com convicção. Mas acho que a gente não tem tanta convicção assim não, a gente é bem duvidamos de nós mesmos com frequência aqui. Inclusive com frequência falamos que não resolvemos o problema. Então acho que não é o caso. Mas rola e nossa, o ChatGPT, essas AIs no geral fazem muito disso. Primeira coisa aqui, já tem IA para resumir as coisas. Tem até IA que resume podcast. Você joga o episódio lá, resume pra você. Então, o episódio... Resume aí essa 1 hora de área de transferência. Vem lá os bullet points. E... Lontra. Vai ser o resumo. E isso é uma coisa que parece óbvia, né? A partir do momento que você está gerando mais conteúdo, você precisa resumir mais as coisas. Só que tem aí um ponto, né? Eu não tô vendo mais televisão. A televisão que eu vejo, ela não tá resumida. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu, sei lá, gasto 6 horas vendo TV por semana. E são essas 6 horas. Eu não assisto a TV em 2x, eu não assisto resumido. Existe uma coisa que é a experiência do processo. Eu posso pagar até alguém para assistir, né? Assiste aí e resume, que seria o caso da IA. Mas eu não vou ter a experiência, né? Aquela coisa, a emoção, aquela raiva, caraca, eu tô com raiva desse personagem, né? Tem toda uma construção musical, né? Então existe a experiência. Parece natural. Peraí, eu vou gerar mais conteúdo. E aí eu vou ter que resumir esse conteúdo para poder consumir. A questão é, você vai produzir mais, né? Ali no caso, né, de questões judiciais. Você vai conseguir, com uma equipe menor, dar conta de um número maior de processos. E o juiz vai ter que, né, talvez ter mais juízes, os juízes vão ter que usar também a IA e vão resumir esse processo. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas acho legal salientar isso, né? Que não vai virar uma coisa meio doida. Até porque a gente já tá num momento meio doido. Eu sei que eu não vou consumir todo o conteúdo que eu gostaria de consumir e pode me dar 3 vidas, porque já vai ter IA produzindo mais conteúdo. Então essa é o primeiro ponto a ser levantado. Segundo ponto é definir o que é essa tal de singularidade, né? Que a singularidade é entendida erroneamente. Tem gente que diz que é o momento em que os computadores vão ser mais rápidos, né? Vão processar mais informação que o ser humano. E a singularidade nada mais é um momento irreversível da história da humanidade, onde você vai ter computadores com capacidade de autoaperfeiçoamento, ou seja, não vai mais depender do ser humano, e eles vão entrar numa curva exponencial, vai desatar e né, vai embora. E existem também críticas a esse processo de singularidade, uma galera que diz que nunca vai acontecer. Né? Quem criou essa possibilidade, isso foi em 1950, né? O matemático que criou isso, né? O von Neumann. E von Neumann, para você ter uma ideia, é o cara que propôs que, sabe aqueles cartões perfurados, né? Que era a linguagem de programação da época, né? O HD da época. Ele foi simplesmente o cara que falou, cara, vamos colocar isso na memória que vai executar mais rápido. Coisa que a gente faz até hoje. Muitas das propostas desse cara estão nos computadores, né? Nos modelos de computadores usados até hoje. Então, era uma época bem diferente da de hoje. O próprio, né, ele é contemporâneo da lei de Moore, né, que inclusive faleceu agora, né, Requescat, empate, Mr. Moore. E a própria lei de Moore já tem gente que vê isso que já faliu.
Porque desde 2004 você não tem um aumento da velocidade dos processadores. Você veio paralelizando, você colocou processadores do lado, você colocou a GPU, você, sim, já tinha, mas você colocou uma CPU mais potente, e ficou tão potente que você pôde especializar essa CPU nos processadores Tensor, né, que é o que permite o aprendizado de máquina, que permite inteligência artificial como se fosse carne de vaca. Mas muita gente a lei de Moore já quebrou, porque a gente não está dobrando o processador, a gente parou. A gente teve que caminhar lateralmente e não avançar mais. Tem gente que diz, cara, vai chegar num momento, né, antes da singularidade, vai chegar um momento em que todas as posições de trabalho, elas vão ser ocupadas por máquinas. E a partir do momento que você tem todo mundo, onde você não tem mais trabalho, como é que você vai financiar o próximo passo? Então, tem gente que vê problemas econômicos na questão da singularidade. Porque você vai, automatiza tudo, você chega ali na portinha da singularidade, ninguém mais está trabalhando economicamente, você já é atendido por máquinas, o seu processo, ele é todo... Você vive graças às máquinas. Qual é a motivação porque você vai ter para a próxima etapa? E uma outra coisa também, ainda que a gente queira humanizar as máquinas não têm uma realidade psicológica. Qual é a motivação de uma máquina? Eu tenho motivações, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho coisas que eu quero fazer. Qual é a motivação que uma máquina tem? É aquilo que eu programei, aquilo que eu disse para a máquina fazer. Então, eu pessoalmente acredito que a singularidade vai acontecer, né? Esse momento de crescimento exponencial. Mas igual tem gente que não acredita. Mas não é um processo humano. Isso é um processo, por mais que engane seres humanos, é pura estatística, é uma máquina que consegue adivinhar o número da Mega Sena e nos engana. Mas é um processo estatístico, não é um processo humano. Numa escala infinita de tempo, vai acontecer. Mas eu acho que a gente tá muito longe ainda. E eu dei uma lida num dos papers que foi enviado, se eu não me engano foi no primeiro, o segundo não tive tempo. Eu vi, antes mesmo de ver essa menção de ter sido feito por uma equipe de pesquisadores da Microsoft, eu vi um certo viés confirmatório no paper, porque é aquela coisa, a gente fez aqui alguns testes que são feitos com humanos, que é basicamente você dá ali um contexto de uma historinha onde a pessoa, ou nesse caso a máquina, vai ter que inferir o que outra pessoa está pensando sobre uma situação e como aquela pessoa vai reagir a determinada situação. Então tem um exemplo, tem uma caixa que dentro tem pipoca, mas na embalagem está escrito que é chocolate. Então a pessoa vai ler a embalagem e vai achar que é chocolate. E aí faz várias perguntas lá para o modelo, e aí, só que isso com o modelo, obviamente, tendo todo esse contexto. Mas aí você vai ver a forma como é feito tudo, é tudo muito bem desenhado para dar certo, sabe? Que é o que eu sempre falo dessas AIs e tudo que envolve machine learning, demo de software como um todo, né? Olha os demos que a Apple dá de software na WWDC. É sempre um exemplo perfeito que você vai lá e fica lapidando até sair o resultado exatamente do jeitinho que você quer para provar o seu ponto, seja de que o software é bom, né? Ou de que é rápido, enfim, porque eu tenho mexido muito com o ChatGPT, né, com API, com outros aspectos recentemente, e não é tudo isso. Tipo, é um modelo de linguagem fabuloso, impressionante. Eu me divirto horrores brincando com ele, porque eu tô fazendo uma coisa que envolve criar personagens e o negocinho ali se comporta de determinada maneira e tal, e é fantástico. Mas é um modelo de linguagem. E como modelo de linguagem, você dá o contexto para ele e faz perguntas sobre aquele contexto. Como ele é um modelo gigantesco de linguagem que viu toda sorte de exemplo de aplicações de linguagem em problemas do dia a dia e problemas que se resolvem com linguagem, ele vai te dar uma solução fantástica, na maioria dos casos, às vezes com informações factuais incorretas, mas se você dá para ele a informação factual correta,
e pede pra ele explicar, ele explica a informação correta. Não com uma explicação que não tá lá, com aquilo que tá lá. Então, tipo, você dá né, eu acho que eu não sei se eu dei o exemplo aqui, mas sei lá, você fala, a Apple lançou no ano tal o iPhone tal, e aí você pede, agora escreve uma notícia falando sobre esse assunto. Aí ele vai lá, escreve uma notícia e ele vai colocar as informações conforme você deu pra ele. Então não, tipo, eu não acho que tenha qualquer tipo de coisa que a gente possa chamar de consciência. Acho que tá muito longe disso ainda. Continua sendo um modelo de linguagem impressionante, muito bom, e que consegue, obviamente, como a gente é ser humano, a gente tem aspectos de ser humano como empatia e todas essas coisas. Então, quando eu tô conversando ali com o personagem me manda emoji e ri das coisas que eu falo e conta piada e tudo mais, você acaba criando uma empatia, você se identifica com aquele personagem, mas é um personagem, né? E aí é impressionante também como é fácil você fazer o ChatGPT quebrar a quarta parede, né? Tipo, não, eu sou um modelo, eu não sei isso, né? É muito fácil você fazer o negócio quebrar. Assim como não é tão difícil você arquitetar ali exemplos para ele fazer exatamente o que você queria, que é o que a gente vê em muitos desses estudos e exemplos que a gente vê por aí. Então é isso que eu tenho visto, assim, tanto nos meus testes quanto nos testes que eu vejo a galera fazendo. O negócio faz o que você pede para ele fazer, assim como qualquer software bem feito. Agora, se você aumenta lá a criatividade do modelo, eu mostrei alguns exemplos pro Marcos, ele quebra espetacularmente, assim, começa a vir a ragatanga, né? Tipo, vira uma coisa sem sentido ali, mistura a letra, nada a ver. Enfim, é um modelo de linguagem. Que claro, né? Eu brinco assim, dizendo, não vai ocupar posições de trabalho. Vai ocupar, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar pra trás, cara, tudo começou aqui. Aí a gente ainda não percebeu, é o início. E justamente por isso eu acho que tá no momento da gente parar, quando o assunto é IA, parar de ouvir os especialistas, parar de ouvir a galera de tecnologia. Porque a galera de tecnologia foi a mesma galera que criou as redes sociais. E a gente viu o que aconteceu. A gente tá vendo o que tá acontecendo. É hora da gente começar a ouvir os filósofos, começar a ouvir aquela galera da sociologia a respeito dessas coisas. Porque tá surgindo, veio a rede social e veio a rede social completamente desregulamentada. A gente já tem as IAs, né, o saleiro de água, qualquer pega ali, salpica, pega a API, puxa. Hoje você tem um aplicativo com IA. Se há 10 anos atrás estava explodindo aplicativo de tarefa, né, hoje em dia está explodindo aplicativo que tem IA. Que nada mais é do que uma carcaça, é um web app, entre aspas, né, pro site do ChatGPT. Então, acho que agora é o momento da gente parar de ouvir. Menosprezando meu trabalho aí, ó. Pô, nas últimas 2 semanas, 12 horas por dia pra você falar isso, pô. Mas isso é Uber só que pra IA, né? É exatamente esse ponto, né? A gente tem carinho pelas coisas, a gente se apega pelas coisas. E é o momento da gente sair fora e deixar pra galera de humanas, galera, né? E aí? Né? O que é ser consciente? O que é ser senciente? Cara, se eu cair numa armadilha, eu vou ficar ali tentando sair de algum jeito, imaginar, vou pegar alguma ferramenta, mas eu não vou quebrar a minha perna, não vou me debater, quebrar minha perna pra sair. Um cachorro que cai numa armadilha faz isso. Ele vai ficar se debatendo, ele é senciente, ele é inteligente em algum grau, não de maneira abstrata, mas ele não consegue ser racional. Então tem várias camadas que Depende, pode chegar um momento na armadilha ali que você vai cortar o próprio braço pra se escapar, né? Não, sim, mas eu não vou fazer isso me debatendo. Eu vou pegar, peraí, qual o menor dano que eu vou fazer no meu corpo pra sair daqui? Não, preciso sair. Não aguento ficar mais uma hora. Um cachorro, um animal irracional, ele não consegue fazer essas análises. Ele vai ficar se debatendo. Ele se debate, vai morrer, vai quebrar a pata, vai sair, enfim, sei lá o que vai acontecer. Mas tem várias camadas aí no processo que não é algo de uma galera de IA, né? Até mesmo esse termo IA, inteligência, tudo bem que tem o artificial,
mas acho até errôneo porque induz que a máquina é inteligente. A máquina não é inteligente. A máquina, ela aprendeu. A máquina, ela tem um banco de dados gigantesco, ela tem um Big Data. Se a gente teve aquela era do Big Data, das grandes informações, o próximo passo foi colocar esse modelo, né, como o Rambo bem define, esse modelo de linguagem em cima desse Big Data. Então não é um processo humano, é um processo matemático, estatístico, de dados, de aprendizado. Não tem, entre aspas, nada de inteligente. Entendo o termo, entendo qual é a proposta, mas tá no momento da gente ouvir outras pessoas. A gente acha que tá tendo um crescimento exponencial das coisas e não estão. Você pega o número de patentes por mil, por milhão, você vê que tá decaindo. A gente não tá no pico das patentes, a gente não tá no pico da criatividade. E nem foi recém, o pico da criatividade foi lá, 1900, sei lá. A gente tá bem distante e cada vez mais a coisa tá decaindo. Então, quer dizer que agora a gente tá... Né, como é que é isso? Né? A gente tá num processo de decaimento da criatividade e ao mesmo tempo a gente tá se aproximando de uma singularidade. Como é que a gente casa isso tudo? Então, acho que tá no momento dos técnicos, ou melhor, né? Porque um cara de humanas também é técnico, mas tá na hora da galera da ciência da computação sair fora e deixar a palavra com a galera de humanas. Bom, eu diria que usar patente como forma de medir criatividade é uma metodologia péssima, mas não vamos entrar nesse assunto. Afinal, a IBM não é um exemplo de criatividade atual, apesar de ser a maior registradora de patentes dos últimos 60 anos por todos os anos. Agora, o que eu sempre penso também, quando a galera começa a caminhar mais para esse lado de singularidade, as máquinas não dominaram, tudo e tal, mas e quem é que vai manter o servidor lá? A AI vai saber rodar servidor? Porque é muito divertido você imaginar essas maluquices e tal, que, desculpa, eu acho maluquice porque eu realmente não acredito. Então, enquanto eu não ver, eu não acredito. Porque o servidor tá lá, alguém tem que rodar o servidor. Mas a AI vai aprender a rodar o servidor. Tá, mas quem é que vai rodar o servidor que roda a AI que roda o servidor, entendeu? Então tá, beleza, o ChatGPT é fantástico. Se alguém lá da OpenAI fizer alguma besteira e tirar o servidor do ar, o ChatGPT deixa de existir em 1 segundo, sabe? E não tem AI que controla o servidor para ficar rodando e que faz DevOps. Talvez no futuro vai ter, mas e em que servidor que vai rodar a AI que faz o DevOps do outro servidor, sabe? Então chega um momento assim que a coisa se torna recursiva e dá um Stack Overflow na parada, que tipo, alguém tem que estar sempre rodando as coisas, né? Enquanto, sei lá, não existir um ser biológico que incorpora uma AI, eu acho difícil acreditar que tudo vai funcionar sozinho e não vai precisar mais de intervenção do ser humano e vai dominar o mundo e acabou, sabe? Eu acho isso muito ficção científica e até por isso eu acho que realmente tem que deixar um pouco os nerds de computação de lado nessa conversa e trazer galera de outras áreas, porque acho que a gente tende a pirar demais na batatinha. E aí, isso que você fala, Rambo, passa por 2 problemas. O primeiro problema é que a gente acredita... A nossa IA hoje é computadores baseados em software. Pode mudar esse modelo daqui a 5, 10 anos. Essa é uma coisa. E a segunda coisa é que estudos indicam, né, e provam que a gente sempre vai precisar de um elemento externo. Não necessariamente humano, mas sempre vai ter que ter um elemento externo para fazer não exatamente a coordenação, mas para avaliar se alguma coisa saiu errada ou não, né? Vai precisar de entre aspas, de um gerente, que pode ser uma outra máquina, mas vai precisar de um gerente. E esse gerente vai precisar também de um gerente para avaliar o trabalho dele. E aí entra nessa tal da recursividade que você fala. Mas o elemento externo... Não precisa de estudo nenhum, pô. Eu cheguei a essa conclusão sozinho agora aqui. Fonte, não foi preciso. Alguns pontos é curioso, né? Que vocês falaram, o Coca levantou isso de deixa os tecnologistas pra lá, que se vocês ficarem só se repetindo nesse assunto, essa câmara de eco, o assunto não evolui. Me lembrou a cena de Contato, né? Que é o livro lá do Carl Sagan e virou filme na mão do Robert Zemeckis, que a Jodie Foster é enviada lá no momento que tem uma experiência que pra ela é indescritível, ela assim...
gente, não era pra vocês tinham que ter mandado um poeta pra fazer isso, né? Tira a engenharia, tira a parte da ciência, era um outro lado que a gente precisava pra poder pegar esse conhecimento e, enfim, trazer de volta pra cá. Espero não ter estragado o filme pra ninguém, mas vale a pena ver porque ele é muito bom. Esse lance da singularidade que você levantou, Coca, o desafio que a gente só consegue ver as coisas pelo espectro de hoje, né? Claro, mas o desafio é o mesmo que eu vejo hoje, por exemplo, das IAs, que elas têm certeza que estão falando, quer dizer, né? A abstração é essa, né? Elas têm certeza que estão falando a coisa certa quando não estão, e aí você corrige, aí ela tem certeza de novo de uma outra coisa. Então, se você iniciar um processo que vai dar na singularidade, que é ir exponencialmente, elas irem se programando e se corrigindo e se evoluindo sozinhas, basta uma coisinha errada, né? Uma informaçãozinha errada que ela acha que tá certa para evoluir exponencialmente pro lado errado. Então acho que esse é o principal desafio, né? Pra nossa tecnologia atual, dos GPTs, o Transformer, né, o que é o T, esse é o principal desafio. E aí exemplos disso não faltam. O próprio Pablo Cerdeira comentou sobre isso, né? Agora, a gente na semana passada falou também de exemplos que... Eu comentei também na área de trabalho, que eu falei sobre Pindamonhangaba, até Coquecetuba, que precisava ficar corrigindo as IAs, e falei sobre isso no Mastodon também. Então, o problema é um detalhezinho que teria que ter uma supervisão, não de alguém que saiba a resposta, mas para garantir que a matemática bate para seguir em frente com essa evolução. E você falou sobre ter sentimentos. Aí eu fui formulando essa teoria enquanto você falava, eu fui refletindo sobre isso aqui. Eu acho que dá para comparar melhor a parte das IAs com instinto e não com sentimento, porque pensa o seguinte: um animal acabou de nascer, esses animais que já saem meio prontos, sabe assim, já nasceu, já sai caçando, já cavalo, já nasceu, tá correndo, né? Muito melhor que ser humano, que nasce, então, exato, ficar 18 anos e nem tá pronto ainda. Exatamente. A gente não sabe correr com 40. Então, o cérebro do bicho já nasce instintivamente programado para ele saber não só andar, mas já sair correndo, né? As IAs, do jeito que elas são feitas hoje, é instintivo que elas falam que assim... É o negócio do Lemoines lá, esqueci o primeiro nome do engenheiro do Google que foi mandado embora, porque ele falou, gente, temos a Lambda, tem sentimentos aqui. Não era isso, mas ela aprendeu a descrever exatamente como é que seria ter sentimentos com base em textos que falam sobre sentimentos. Ela não sabe do que ela tá falando, né? Mas a partir aí entra o instinto. A IA foi programada para fazer as coisas desse jeito convincente, mas ainda assim é uma programação que precede a própria IA, assim como o instinto precede a própria... Nenhuma informação, o negócio não aprende a fazer isso, ele já nasce sabendo, assim como a IA é deployed, ela já nasce sabendo dessas coisas também, que ela não tem nem ideia do que é, mas ela é feita e estruturada para ter esses ganchos pra gente puxar e ela entregar, seja lá o que ela for cuspir naquela resposta específica. Assim como existem os críticos da singularidade, existem os críticos dos críticos da singularidade. Então tem uma galera que diz, cara, não interessa se a máquina ela é consciente ou não, se ela é senciente ou não interessa se é um conjunto estatístico ou não. O que interessa é o efeito prático. E o efeito prático é como se fosse um ser humano, consciente, né, e que nos engana. Né? Tem uma teoria de que, de novo aqui, eu humanizando, de que o cachorro evoluiu e desenvolveu um conjunto de músculos para fazer carinha fofa, porque é um conjunto, como se, entre aspas, né, como se fosse a sobrancelha, que o lobo não tem e o cachorro tem. Claro que, né, os cachorros não foram no laboratório, não, vamos desenvolver isso aqui para manipular os humanos. Aconteceu, né? E essa galera foi... Olha, eu acho que o Yoshi fez isso, os antepassados dele, porque olha que bicho pra manipular a gente. 18 numa sala com focus group. Como é que este rosto faz você se sentir? Joãozinho, por favor. Esfregando as patinhas uma na outra, né? Aquela pata curtinha. com jaleco de laboratório. A natureza fez o seu papel e nós, humanos, selecionamos. Pô, esse aqui é mais fofinho, vamos reproduzir esses aqui. Aí vai fazendo um processo de seleção, que todo mundo já sabe. Mas você tem, né, músculos no rosto do cachorro, pro cachorro fazer cara de fofinho e manipular o ser humano. E por isso que o cachorro manipula mais o ser humano do que um lobo. E por isso a gente tem cachorro em casa e não tem lobo. Mesma coisa vai acontecer com essa IA com o tempo. Vai entender, né, o que funciona melhor com você. Né, como é que se... Né, entre aspas, né, como é que te manipula. Só que, de novo, se a gente for extrapolar isso e a gente coloca tudo na mão da IA,
Cadê o processo humano na evolução? Não tem mais processo humano. A decisão fica toda por máquina. E aí? Né? E esse aspecto psicológico nosso, né? Da nossa determinação, da nossa vontade, né? E quem é que vai dar essa motivação para a tecnologia dar o próximo passo, né? Enfim, a galera de ciência da tecnologia tem que sair fora e deixar para uma galera de humanas que pensa nisso aí há 2.000, 3.000 anos pensando nisso, nessas questões humanas, e encaixar a IA dentro desse processo. Agora, seguindo o segundo paper lá que o Pablo mandou pra gente, que eu falei que ia comentar, é que ele falou que é fresquinho sobre o desenvolvimento da teoria da mente, capacidade da IA se colocar no lugar do terceiro, e em alguns testes já alcançou a capacidade de um adulto humano ou até superou. E ele coloca a questão que a gente até já tratou aqui, na verdade, sobre ser consciente ou ao menos senciente, que é a parte de ter os sentimentos, né? Então eu vou deixar o link desse segundo paper que também tá no Archive, ou no Archive, não sei. Na descrição, que então também não foi revisado por pares, etc. Mas qual que eu falo? Né? Se o resultado final apresentado pra gente, a gente percebe como o negócio ser consciente, ele ser consciente ou não interessa, porque ele tá se apresentando desse jeito pra gente, a gente vai interagir com esse instinto, né? Eu fico pensando, eu só comparado com filmes, né? Eu penso em Mágico de Oz, eu penso no Her, né? O que acontece no Her? É basicamente a singularidade, ó, gente, pula em 15 segundos se vocês nunca viram Her. Mas é isso, né? Chega lá no final do filme, a Scarlett Johansson fala, ó, as IAs todas se juntaram aqui e a gente vai pra um outro plano superior, porque a interação com os humanos é muito lenta, a gente evolui muito mais rápido do que vocês fazem levar uma vida pra fazer 1/3 disso, 1/5 disso. Então, a gente vai embora. E elas todas vão pra outro plano. É basicamente a singularidade deixa a gente que é ultrapassado, literalmente, pra trás. Então, uma coisa que aconteceu nessa semana sobre isso, e que o Samuel Guimarães, por exemplo, trouxe aqui nos comentários do episódio aqui, no chat aqui no YouTube, foi: vocês viram um pedido do pessoal hoje, uma carta com mais de 1.000 signatários, do Steve Wozniak, que inclusive assinou também, falando, gente, segura, para por 6 meses, vamos estruturar, vamos ver o que vai acontecer, pensa sobre o que vocês estão fazendo, para aí sim seguir evoluindo. O que é claro que não vai acontecer, mas eu vou reforçar uma impressão que eu tenho, e ela tem ficado mais forte para mim, quanto mais eu penso sobre outras tecnologias, que é que essa tecnologia específica tá 20 anos à frente da capacidade de compreensão de órgãos legisladores para fazer alguma coisa a respeito. E se você pega o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o TikTok lá no Senado, no Congresso americano, se você pega as próprias iniciativas de regulamentação de IA que estão rolando em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e consultando pessoas do campo. Saiu nessa semana um episódio bem bacana do Tecnocast, que eles falam sobre isso, com um convidado, inclusive, que entende sobre o processo que está rolando no Brasil para tentar achar algum tipo de regulamentação, para onde aponta, para ver como é que vai ser. Mas enquanto isso não acontecer, é claro que as empresas vão aproveitar o buffet livre e vão fazer o que elas quiserem, bem entenderem. O cenário hoje é o quê? A Microsoft pegou carona na tecnologia desenvolvida pela OpenAI, que estava sendo feita há anos, e basicamente queimou a largada com o beta, que fez o Google sair correndo lançar um beta também. Então você tem um monte de coisa que não está pronta, né? Quando era o Dali fazendo uma mão com 8 dedos, puxa, que coisa, né? Mas o impacto dessas outras IAs todas, e aí vai entrar problema de novo de deepfake, parte de vídeo, parte de voz, todo o resto que pode ser agora abusado em cima de sistemas que não estão prontos, né? Tá cru ainda, não tá nem pré-assado, tá cru o negócio. Cara, mas na boa, qual é o problema? De verdade, qual é o problema? Tipo, você não tá colocando essa parada pra dirigir carro, pra pilotar avião. A pessoa vai pegar a informação errada. Beleza, as pessoas já fazem isso hoje em dia no Google, normal. Sim. E no WhatsApp, né? Recebe o tiozão lá do WhatsApp. Então, assim, enquanto a gente não vê, de fato, problemas práticos, eu acho difícil você propor algum tipo de regulamentação de qualquer tipo se você nem sabe ainda qual é o problema que vai acontecer. Claro que tem alguns que a gente pode sabe prever, qual que é o problema, né? que vai acontecer. A gente não vê caso, sei lá, fulano do Japão casou com o Game Boy dele. Mas deixa a pessoa casar com a AI, se ela quer. Mas é perigoso, né? Então... O papo de casaco, eu não sei qual é o nome daquele casaco. Sim. Isso aí é AI-fobia, isso aí. Teve uma outra que eu tava vendo, tem uma do Trump também, perseguido por policiais
que passou assim, e eu falei, eu achei que era verdade. Caraca, prenderam o cara lá, o cara criou. Eu achei que fosse verdade. Cara, na boa, a parada de deepfake, a gente já falou várias vezes aqui tudo quanto é coisa de AI e tal, que vocês devem ter percebido que eu não... pessoalmente não me preocupa em nenhum nível significativo. Agora, o que me preocupa de verdade é o lance do deepfake, que eu já parei pra pensar várias vezes a respeito e o meu cérebro entrou em loop e eu não consegui chegar em nenhum tipo de solução, porque eu comecei a pensar, tudo bem que hoje em dia ainda, você ainda consegue pescar ali, normalmente a transição entre o rosto da pessoa e o background tem algum borrado ali, alguma coisa, mas cara, quando essa parada estiver perfeita, o que não tá muito longe, é complicado, né? Porque olha o quanto de evidência que é usado, de vídeo que é usado como evidência em processo judicial, julgamento de crime e tal, e enfim, vídeo de famoso fazendo golpe. Eu acho a parada do deepfake infinitamente mais perigosa do que esses modelos de linguagem. E não sei se você viu, viralizou também o filtro no TikTok, que tem IA, mas o TikTok fala que não tem IA, que é pra ter o rosto perfeito, e aí tu coloca lá aqueles termos bonitos, saturação, não sei o que lá, o contraste, whatever, e aí tu fica com o rosto bonito. E um dos fatores que levou a popularizar esse filtro é a usabilidade, porque um filtro, quando você passa a mão no rosto, ele dá aquele tremelique, e essa não. Você passa a mão no rosto e continua lá o teu rostinho bonito passando na frente. E a gente, Rambo, cara, não é só tá pegando a informação. Sim, só tá pegando a informação, mas vamos definir a rede social? Cara, quem mal tem rede social são só seres humanos que vão trocar informação. Precisa de uma galera pra estudar. Não é pra regulamentar. Então. Pra estudar. Eu, sei lá, em qualquer coisa tradicional, eu vou lançar uma vacina. Eu não lanço uma vacina hoje. Tem que fazer trocentos estudos. Eu não lanço um remédio, algo que... mas é uma parada que você vai injetar no seu corpo. O lance da analogia que não funciona, né? Não, carro, beleza. Mas é uma máquina de sei lá quantas toneladas que vai andar a 100 e poucos quilômetros por hora. Também acho que a analogia não se aplica. Dessas coisas de AI... O perigoso pra mim é o deepfake, que pra mim é o que me, entre aspas, tira o sono, né? Há 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu perguntei para um magistrado, né? Basicamente, em todo o Tribunal de Justiça, ele tem um batalhão de polícia militar, que é para fazer o deslocamento dos presos. Tem lá o comandante, é um batalhão de polícia militar, enfim, tem uma série de outras estruturas para fazer com que o Tribunal de Justiça funcione. E isso era 2010. Eu falei, perguntei para um magistrado, cara, por que não coloca lá uma câmera? E aí, cara, eu não posso delegar. Aí ele falou, eu não posso delegar a responsabilidade de que aquele preso dê o seu depoimento por livre. Ele falou aqueles termos bonitos de direito, mas basicamente ele não pode estar sendo coagido de nenhuma forma. Eu tenho que ver que não tem... Coloca uma câmera e, sei lá, coloca um cara lá apontando uma arma pro cara. Coloca ali uma câmera 360, aí vai ter um cara ali na esquina. No final das contas, qualquer sistema, qualquer estrutura, ela é tão segura quanto os humanos que estão envolvidos. Hoje, 10 anos depois, talvez ajudado por uma pandemia, isso mudou. Hoje a gente está fazendo lá os depoimentos, enfim, os procedimentos jurídicos através de teleconferência com câmera. As coisas elas vão mudando, né? A gente vai entendendo as coisas. Existe um lado, né, do velho babão que não entende tecnologia, mas esse velho babão é um cara extremamente sábio nas coisas humanas que vai fazer essa ponte com a gente que é de tecnologia. A gente quer ir pra frente, mas precisa desses velhos babões que vão puxar a coisa pra trás. E aí, depois de 10, 20 anos, a coisa vai acontecer. Mas aí num outro nível de maturidade. Hoje em dia, a gente não tem mais medo de câmera. Hoje em dia, né, entre aspas, todo mundo virou um criador de conteúdo. A relação que a gente tem com tecnologia mudou. Talvez há 10 anos atrás, né, fosse muito novo, socialmente falando, né? Precisava decantar essas informações. E hoje a gente está fazendo, né? E provavelmente a rede social tem um baita peso, né, nessa história toda, mas precisa, né, desses segmentos. Hoje eu sou totalmente
né, galera de humanas, para pegar toda essa sabedoria que os caras têm, né? Que muitas das discussões que a gente tem aqui, elas são discussões que só são válidas do ponto de vista tecnológico. Que um juiz aí vai quebrar a gente no meio. Cara, né? Tecnologicamente a gente tá perfeito. Mas humanamente, né, a gente tá completamente errado porque a gente não tem essa vivência. Não que a gente não seja humano, não é isso, mas né, que o cara tem muito mais experiência nesses processos, né, na labuta, especificamente já que é uma questão judicial, do que a questão técnica. Mas nesses casos não é uma questão judicial, na maioria dos casos, né? Por exemplo, a gente talvez vai comentar aqui do lance lá do CEO do TikTok lá. Eu não consigo ver com essa boa vontade, porque é um bando de velho babão que não sabe nada do que tá falando e que só tá preocupado em ganhar mais voto. Não é nenhum juiz, especialista em leis. Tanto é que até eu vi um texto muito bom defendendo sobre como que o banimento do TikTok poderia ser inconstitucional, inclusive, segundo a Constituição dos Estados Unidos e tal. Também não sou especialista em Constituição dos Estados Unidos para saber se, né, os argumentos estão bons. Me pareceu válido, mas enfim, entendo o ponto. Eu só fico pensando assim... E se quando a Apple tava fazendo o Apple I tivesse espalhado a notícia e alguém tivesse chegado, não, peraí, não faz agora, vamos esperar aqui, vamos conversar, será que esse negócio de computador pessoal aí não pode causar problemas? Porque causou vários problemas, estamos falando deles aqui, né, semanalmente. Então eu fico pensando, né, todas as inovações, benefícios que vieram e tal, quanto tempo mais ia ter levado ou talvez não teria acontecido. O meu medo sempre com essa... é o lance do Pessimist Archive, basicamente, que sempre é citado aqui, que é o medo do novo, e aí você colocar em prática muito rápido um freio nesse tipo de coisa. Não que eu tô falando que com certeza é maravilhoso e vai dar certo e beleza e não vai ter problema, mas eu fico sempre com medo do quanto que isso pode impedir a inovação. E aí, claro, a gente tá falando aqui especificamente desse caso, mas existem inúmeras áreas, inúmeros casos onde isso pode acontecer, e aí você tá às vezes freando uma inovação, tirando oportunidade de alguém que poderia fazer uma coisa bacana e tal, porque eu vivo falando aqui, né, daqui a pouco eu vou desistir de ser desenvolvedor, porque, tipo, qualquer aplicativozinho michuruca que eu quiser fazer, eu vou ter que contratar uma equipe de advogado e de sei lá o que pra ver se pode, sabe? Coisa que não era assim, né? Por isso que eu sempre trago, quando a gente fala disso aí, coloca um mínimo de faturamento, um mínimo de número de usuários, porque isso acaba sempre ferrando o pequeno, né? E aí você tem Facebook se propondo a ajudar na criação de regulamentações e tal. Por quê? Porque vai ferrar todo mundo menos eles, né? Não que vai acontecer, mas a intenção é essa. Coca-Cola fez isso nos Estados Unidos e se deu muito bem com isso, né? A empresa, né? Acho que a marca mais conhecida do mundo, provavelmente. Então, tem que sempre ficar de olho nos interesses, né? E, de novo, nos interesses, inclusive nos meus, que eu tô defendendo isso aqui porque eu tenho interesses que essas tecnologias sejam acessíveis e que eu não precise contratar uma equipe de advogados, o que vai tornar o meu projeto economicamente inviável, ou os meus projetos, né? Mas essa galera, né, que fica defendendo muito que não, vamos lá e tal, né? O Musk assinar lá o abaixo assinado, né? Por que será? Qual será o interesse dele? O Oz... Tadinho do Oz. O Oz é... o Oz é sensacional, mas assim, ele se enfia numas coisas, assim, que, sabe... Mas, enfim, não vou falar mal do Oz, porque eu gosto muito dele, tenho muito carinho, mas ele aparece numas situações, assim, meio do nada. Mas, enfim, eu divaguei aqui, mas só pra deixar esse ponto claro. Talvez esse seja um ponto, né? Se for pequenininho, não tem problema. O computador pessoal, vale a pena lembrar, né? Já existiam computadores, trocentas coisas. Brinquei aqui, né, que o von Neumann inventou, entre aspas, né, colocar o programa na memória. Mas se não fosse ele, ia passar 5 anos, sei lá, 2 anos, e alguém ia ter essa ideia, né? Ele não é
exatamente especial por isso, né? Alguém ia chegar nessa mesma conclusão. Agora, quanto tempo levou a revolução da computação pessoal? Talvez a conclusão da computação pessoal, termo computação pessoal, veio a se dar com o iPhone, sei lá, em 2010, 2011, quando todo mundo passou a ter um computador no bolso. Foram 20 anos, a gente foi se acostumando, né? O ChatGPT, ele surge tem 5 meses. Ele explode, né, em novembro de 2022. E a percepção que a gente tem dele é tão estranha que eu já vi gente falando, caraca, olha só, o negócio saiu a versão 3 em novembro e agora já tá com a versão 4. Ele se auto-aperfeiçoou e, cara, olha que velocidade. Cara, a versão 3 é de 2020, ficou incubado lá, né, desde 2020. O que saiu em 2022, em novembro de 2022, foi a versão 3.5, já, né, extremamente, entre aspas aqui, trabalhada. Tiveram versões no meio do caminho. A minha questão é, quando todo mundo tá falando daquilo, peraí, vamos, né? Quando aquilo atinge uma consciência crítica, né? Um número X, alcança. Hoje tá todo mundo falando de ChatGPT, todo mundo desse trabalho criativo, né? Não aquele trabalho braçal. O trabalho braçal, o ChatGPT não consegue ajudar. Mas o trabalho criativo, né? Advogados, né, juízes, né, que a gente citou aqui, a galera de programação, de desenvolvimento, tá todo mundo falando de chat GPT. Talvez, a gente não sabe, daqui um ano isso possa virar, sei lá, TV 3D. Não acho que vai ser, mas... NFT? É aquela... Quando todo mundo tá falando sobre aquilo, peraí, vamos, né? Eu desejo muito sucesso pra sua empreitada, Rambo. E quero que ela alcance todo mundo. Mas eu acho que ela vai começar um pouquinho menor. Não vai... Vai, com certeza. Eu quero que seja assim, porque eu tenho pavor de... o meu negócio é escala suficiente pra valer a pena, só. Porque acima disso dá muito trabalho, dor de cabeça. Eu procurei pro chat NFT e já existe um negócio que é ligado, obviamente, ao futuro do blockchain e AI que tá usando esse nome. Então, profecias que são... É engraçado, o Coca falou da TV 3D, que eu adoro falar aqui, né? Porque eu gosto de acreditar que eu tenho uma boa intuição pra sacar o que é um mero hype momentâneo, que vai, né, o que é de fato coisa que vai perdurar. E no caso, né, o meu hypedar, né, o meu radar de hype do ChatGPT e, enfim, AIs generativas é que veio pra ficar. Tipo, uma parada Sim. que vai continuar desenvolvendo e sendo usado, né? Quando rolou o lance dos chatbots, lembram? É engraçado justamente por isso, porque é muito parecido de certa forma, mas o lance dos chatbots era tipo, não, agora tudo é chatbot, você não vai mais usar todo aplicativo. Aí você baixava lá, aplicativo da operadora de celular, e não era mais um app com uma tela, com botões, não, era tudo chat. Aí eu lembro que foi o Warren, que era o negócio de investimento, Sim. que lançou, e aí também era um chat, e aí você conversava com o Warren, e aí, putz, queria fazer um depósito lá, quanto você deseja depositar? Aí você botava lá, tanto, tudo bem, aqui estão... Cara, me dá eu só quero depositar, deixa eu digitar aqui o valor e me dá a conta, né? Então, era muito chato e não funcionava direito, mas foi um hype absurdo, tipo, era tudo, tinha que ser chatbot e tal, e agora eu acho que vai, e felizmente eu não tô vendo a galera querendo também transformar tudo em chat de novo. Ah, mas é inevitável. Eu acho que isso vai acontecer. É inevitável. Porque... E aí entra uma coisa que é o seguinte. Eu tava pensando nisso essa semana também, né? Olha a diferença entre uma tecnologia que pega e outra que querem fazer pegar e que não vai. Aí dá pra entrar metaverso, dá pra entrar telefones dobráveis. Você bate o olho na reação do pessoal, você já vê o que vai encaixar ou não. Não. Aí tem um detalhe monstro. Eu defendo que o metaverso, ele vai pegar. É uma questão de tempo. Não vai pegar daqui a 6 meses. Pode ser que pegue daqui a 6 meses, quando a Apple venha com um dispositivo, mas 10 anos, 20 anos, eu não sei. Numa escala infinita de tempo, o metaverso ele vai pegar. Ponto. Quando vai acontecer? Não sei. A calça boca de sino também vai voltar em algum momento. O que eu digo é na insistência versus o investimento versus então, todo mundo olhar e falar... Mas é que existe um momento
certo, o momento adequado, o momento onde a tecnologia tá boa. Metaverso não pegou hoje porque a tecnologia não tá boa. Quando tiver acessível, quando eu conseguir entrar ali no mercado e comprar um óculos de realidade aumentada virtual, a tecnologia pegou. Quando isso vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Por que eu tô dizendo isso? De ver 1 quilo de picanha e um Apple headset aí, Apple Reality. Por quê? Você pega... Ficou famoso uma imagem mostrando a evolução do desenho de uma vaca por inteligência artificial, né? Esses modelos, começando em 2014. E basicamente, qual era o nome daquela design dos ícones preto e branco do Mac que eu esqueci? Que fez os ícones. Karen. Isso, vou falar Susan Krak. Era, assim, não vou falando mal do trabalho dela, mas era algo abaixo daquilo. Era basicamente pontos pretos e brancos. Uma vaquinha gerada pelo Dali, entre aspas, de 2014. Era um negócio menos que pixelado, não tinha... E foi aperfeiçoando. A OpenAI surge exatamente em 2015, quando, tem alguma coisa ali. Se a gente chegasse em 2015 e cravasse, caraca, essa tecnologia que vai pegar... Não, a gente tá fora do tempo. A gente não tá falando que uma tecnologia vai pegar. A gente tá falando que uma tecnologia, ela já pegou. Porque tá acessível, hoje você acessa uma URL lá e tá lá, você acessa o Bing. Bing ele acabou de liberar o Dali deles, você gera imagem, ou seja, popularizou. Então não é uma tecnologia que vai pegar, é uma tecnologia que já tá aí, já tá acessível e todo mundo pode usar. A galera vai usar? É outra coisa. Pode ser que não, eu prefiro ficar aqui com o meu Google tradicional. Prefiro ficar aqui com o meu Bing. Claro que ninguém usa o Bing, mas né, quando a galera tiver um resumo ali da pesquisa que você colocou vindo no Google, peraí, né, legal aqui. Né? E ele parar de fazer gaslighting da pessoa, né? Não! É 2020, eu sei. Ou seja, a tecnologia ela tá madura o suficiente. A questão, como né, a TV 3D, a tecnologia, entre aspas, estava madura o suficiente, estava boa, estava ok, dava para você usar. Só que a gente não topou entrar nessa. Existem tecnologias que não estão maduras o suficiente, como é o caso do metaverso. Então tem que misturar nessa adoção de tecnologia, se a gente vai usar ou não, a maturidade. E essa tecnologia do ChatGPT está extremamente madura. A balança, para mim, é a conta, assim, a tecnologia, para ela passar do ponto de um simples hype e ser algo de fato usável no dia a dia, tem que ter um balanço entre resolver problemas práticos que as pessoas querem resolver nas suas vidas, também de algum tipo de utilidade de puro entretenimento, isso não pode ser descartado, porém os trade-offs de você usar aquela tecnologia tem que compensar, né? Então, né, vantagens menos trade-offs tem que ser um valor positivo. E aí, no caso da TV 3D, por exemplo, eu acredito que não, até porque não rolou, né? Porque preço, outros downsides, óculos, ângulo de visão, várias coisas, acabou que, né, disponibilidade de conteúdo e tudo mais, acabou que não venceu e também não resolvia nenhum problema que as pessoas tinham. Ninguém tava chateado de só ver filme em 2D em casa, até porque muita gente não gosta de ver filme 3D nem no cinema. Eu, por exemplo, fujo de filme 3D, não gosto, mas aí você pega o iPhone, resolveu vários problemas que as pessoas tinham, criou oportunidades de entretenimento que não existiam antes, e trade-off era basicamente o preço, né? E aí, beleza, a pessoa vai lá e paga e fica feliz. Então, o ChatGPT e essas tecnologias já venceram essa conta, na minha visão, o que não preciso nem fazer a conta aqui, já tá óbvio, né, pelo papo que a gente tá tendo. Então, fica aí a fórmula de hype ou vai rolar, né? E até o Pablo brincou, vai precisar de uma IA para resumir. No final das contas, o ChatGPT já é uma IA para resumir. Se eu aplico ele no Google, qual é, não sei o que lá. Ele vai criar um parágrafo respondendo a minha pergunta que já é um resumo. Eu não preciso mais entrar em todos os links e pensar na resposta. Ele já, entre aspas, resumiu, ele já entregou a resposta pra mim. Agora eu entendo perfeitamente você querer usar o ChatGPT pra resumir o ChatGPT, porque o bichinho prolixo, ele gosta de enfeitar. Nos meus testes que eu ando fazendo aqui, dá vontade de pedir pra ele, fala
pouco, por favor, porque eu vivo reclamando da carangueja, né, que fica falando 2 horas quando dá alguma coisa errada. Olha, esse ChatGPT gosta de falar também, parece a gente. A treta que eu tenho com ele é que ele vai falando aos poucos, e isso me dá nervoso, porque eu não sei ler as coisas, eu escaneio as coisas. Então eu pego uma palavra do início, aí eu pego uma palavra do meio, pego do final, já entendi o que você tá falando. Às vezes eu entendo errado. Por que você tá falando isso mesmo? Aí eu leio tudo, tá falando outra coisa. Mas via de regra eu consigo entender o texto escaneando. E eu tenho que ficar lendo palavra por palavra. Aí eu, né, acaba perdendo um pouco da magia da interação, né? Escreve aí o que você quer escrever, depois eu volto aqui e escaneio. Talvez você possa usar uma casquinha diferente por cima do ChatGPT que não mostre o progresso da digitação. Existe. Eu acho que a gente conseguiu bater o recorde de fazer o episódio quase inteiro a partir de um follow-up. Então, incrivelmente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o patrocínio aqui do episódio de hoje e partir pro Alô ADT, que é a parte que você que escuta o podcast pode interagir com a gente, mandar suas perguntas, se você quiser saber o que te pensa sobre alguma coisa, mas esse é um assunto que a gente deve seguir discutindo de um jeito ou de outro nas próximas semanas, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, como diria o filme premiado aí do Oscar e também os Titãs. Mas vamos lá. O patrocínio é o seguinte: ExpressVPN é uma empresa que oferece para você 2 grandes vantagens com desconto, porque você escuta aqui o ADT, e as vantagens são um jeito de você navegar do jeito mais seguro, web afora, e também de conhecer a internet em outros países ou de poder acessar outros conteúdos não disponíveis no Brasil, ou ao contrário, tá fora, quer acessar uma coisa que é só no Brasil, você liga o servidor lá, ExpressVPN, acessa o servidor do Brasil e pronto, destrava esse conteúdo. Mas a parte de navegar de uma forma segura é a seguinte: se você costuma ou depende muito de Wi-Fi públicos, de shopping, de hotel, de avião mesmo, para você poder navegar e acessar a internet, é bem provável que os seus dados sejam o preço disso. Se você olhar lá os termos de uso, que você concorda para acessar de graça a internet, está lá que os dados podem ser monitorados, acompanhados, depois vendidos para o Instituto de Pesquisa para saber os sites que as pessoas acessam, por quanto tempo ficam acessando cada site, os aplicativos, serviços que usam, Spotify, Netflix, etc. E com o ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados. Então nem quem está oferecendo a conexão consegue saber o que você está fazendo com ela, a não ser que você faça uma bobagem que legalmente alguém tem que entregar o que está acontecendo. Mas a gente sabe que não vai ser o caso aqui. E a parte de você acessar servidores de outros países é que a ExpressVPN oferece mais de coisa de 100 países para você poder se conectar, rotear a conexão por esses países e com isso fazer o serviço ou o servidor que você está acessando acreditar que você está nesses países. Para usar o HBO Max, por exemplo, o que eu faço? Conecto por meio dos Estados Unidos e libero o catálogo de lá, que é diferente do que tem daqui. Mesma coisa com o Amazon Prime Video, com o Netflix também, com o YouTube. De fora para cá também, né? Tá lá fora, tem uma coisa que só tá disponível no Brasil, você coloca lá o servidor brasileiro e pronto, você se conecta para isso. Ou assim, se você quiser, você está aqui no Brasil, mas quer só que os seus dados fiquem seguros, se conecta no servidor brasileiro da ExpressVPN. Pronto, você não tem que passar pelos Estados Unidos só para ter a sua conexão segura. Agora, a parte mais bacana disso tudo é que você que escuta o podcast tem, primeiro, 30 dias de graça para experimentar e ver como é que ela se comporta no seu telefone, no seu tablet, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser, para tudo automaticamente já estar conectado por meio do ExpressVPN, na TV também, dependendo do modelo. E aí, quando você quiser assinar o plano anual, você vai ter 3 meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/ADT. Então vai lá, dá uma espiada e passe a navegar do jeito mais seguro e com mais possibilidades aí web afora. Mais uma vez, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio contínuo também a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, alô ADT, a parte que você que está escutando o episódio pode interagir com a gente neste momento, mandando por meio do Mastodon as suas perguntas, mas em breve vai ter uma novidadezinha aí, né, Rambo? Eu acho, talvez, quem sabe? Vai, o ChatGPT tá trabalhando nisso. Boa, pra gente poder expandir as possibilidades aqui de interação, mas enquanto isso não chega, mandem lá no Mastodon com o hashtag AlôADT suas perguntas, e foi o que o Lucas Boytemiller fez, perguntando se tem alguma maneira da ligação via WhatsApp notificar no Apple Watch, porque muitos clientes ligam para ele pelo WhatsApp e ele acaba perdendo essas ligações
quando deixa o telefone na gaveta. E aí? Olha, eu não recebo muita ligação via WhatsApp, mas eu acho que eu recebo mais ligação via WhatsApp que ligação de telefone, porque às vezes a portaria aqui do prédio liga via WhatsApp se o interfone não tá funcionando, alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que toca no meu Apple Watch, mas eu não sei o que eu fiz pra isso acontecer. Então, honestamente, me desculpe, mas eu não sei realmente se eu fiz alguma configuração, porque o WhatsApp ele integra com o sistema, acho que é CallKit, né, que chama, da Apple, que a ligação de WhatsApp é como se fosse uma ligação de telefone normal, aparece ali na tela bloqueada e tudo mais. Então, em teoria, deveria aparecer no Apple Watch também. Alguém sabe algo a respeito? Porque eu não tive que fazer nada pra isso acontecer. Eu diria que pipoca, mas não tenho exatamente experiência com ligação via WhatsApp. Tenho a impressão que pipoca, mas... Então, o que acontece é o seguinte, eu dei uma caçada nisso, eu vou deixar o link na descrição para uma discussão que me elucidou no Reddit sobre o assunto, que é um problema de suporte que o WhatsApp tem que dar, na verdade, que até o WatchOS 9 não era nenhuma possibilidade apps de terceiros encaminharem desse jeito a ligação para o relógio, mas com o WatchOS 9 passou a ser possível isso com suporte no relógio a ligações para o Voice over IP. Então, é uma coisa que depende do WhatsApp para ser adotada, e pelo que eu encontrei aqui, eles ainda não fizeram isso, porque a gente sabe que essas coisas geralmente não são muito prioridade ali para Facebook e Google adotarem essas coisas quando não é para benefício próprio, né? Então, eu acho que o que dá para quem tá sentindo falta disso fazer é cutucar o WhatsApp, ficar mandando mensagem, mandar feedback, mandar bug report. O bug report, assim, vai parecer que é tão óbvio que tinha que ter que é um bug. Fala, não tem mesmo, mas é verdade, né? Muita gente tá pedindo, talvez a gente faça, mas é da mesma empresa que não tem aplicativo do Instagram até hoje pro iPad, né? Então, não sei, acho que vai ser uma questão de concorrentes adotarem. Põe o Telegram para adotar, talvez aí vai fazer o WhatsApp correr e adotar também. Eu vou deixar, como eu disse, na descrição aqui o link para essa discussão do Reddit, mas se alguém tiver ou uma gambiarra ou se tiver uma configuração nova que permita que isso aconteça, manda pra gente que a gente traz aqui nos próximos episódios. Então muito provavelmente eu tenha alucinado essa notificação no Apple Watch que eu comentei, deve ter sido realmente uma alucinação minha. Agora, pintaram duas perguntas aqui relacionadas. Na verdade, pintou um monte de pergunta relacionada ao Apple Music Classical, mas eu vou trazer duas primeiro pra gente falar sobre as outras depois. Elas foram mandadas pelo Gabriel Campos e pelo Rubens Padovese. O Gabriel Campos falou o seguinte: com a chegada do Apple Music Classical, qual que é o melhor jeito de escutar em 24 bits, 192 kbps, high-res, lossless? Aí ele deu alternativas. Compra alguma coisa Lightning e fica limitado ao iPhone, o que agora não é um problema, né? Que a gente sabe que o Apple Music Classical por enquanto só tem no iPhone, ou USB-C, e aí vai precisar de um adaptador pro iPhone. Segunda opção, pago caro e reclamo, ou barato e me arrependo. Ou terceira opção, meus fones atuais dão conta ou preciso de novos. E aí? Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer ofensiva, mas eu me coloco nessa mesma categoria. Eu diria que se o Gabriel tá tendo que perguntar isso, ele não vai notar a diferença de 24 bits, 192, high-res, lossless. Alguém nota? Sério. Tipo, de verdade. Pra mim, isso é snake oil, esse lance de lossless e tal. Tipo, eu consigo perceber a diferença entre 128 kbps e 256, 300 e pouco. Beleza, isso eu consigo. Passou disso, você tem ali frequências inaudíveis pro ouvido humano que são cortadas na compressão, que não vai fazer diferença. Então, eu particularmente, eu sei que tem gente que jura de pé junto que nota a diferença, mas eu já vi teste cego que a pessoa não conseguiu dizer qual que era lossless e qual que não era. Então, pra mim, acho que não vale a pena investir nisso, não. E a dúvida, o Rubens Padovese basicamente ecoou essa dúvida, que é assim: faz diferença nos fones dos AirPods, enfim, da Apple? A parte técnica mesmo, eu sei que, claro, o Coca também, o que você souber, compartilha aqui com todo mundo, mas eu sei que o Rambo mexe basicamente com a tecnologia Bluetooth e conhece bem a fundo a parte dos fones da Apple. Eles dão um suporte específico diferente? Qual o melhor jeito?
com que a gente tem acesso hoje, acesso que eu digo assim, você tem que importar um fone moldado com a cera do seu ouvido no formato da orelha pra você escutar, né? Como é que faz pra tirar o máximo proveito disso com o que tem? Bluetooth não chega nem perto disso. Bluetooth não tem High Resolution, ponto. O fone da Apple, Lightning, também não tem High Resolution. Ele vai 24 bits a 48. Ele não vai ter 192. Você precisa comprar um hardware em separado e aí você vai conseguir ter o 192. Ou seja, salvo se você quiser ter 2 iPhones, porque você precisa de um conversor digital. Basicamente do tamanho de um iPhone. Você precisa de uma interface de áudio para conectar no teu iPhone para conseguir acessar esse conteúdo. Então hoje, Bluetooth não chega e o Lightning não chega. Errei muito? Não, é exatamente, você me poupou de ter que explicar isso, é exatamente isso. Até existem algumas coisinhas ali do Bluetooth que podem chegar um pouco mais perto disso, mas de novo ninguém nota a diferença, então... Usa os AirPods, vai ter alguma vantagem com os AirPods? Vai! A melhor experiência de você usar fone Bluetooth com iPhone vai ser com os AirPods, especialmente com Apple Music. Se você quiser Dolby Atmos, né, toda aquela parada bacana, você vai ter uma experiência bacana e vai ser diferenciada com os AirPods ou qualquer fone que tenha o suporte a essa tecnologia. Mas qualquer fone de ouvido bom que funciona no iPhone, você vai ter uma experiência bacana. Para você notar a diferença mesmo, fone sem fio, esquece, né, que o Coca já falou, a compressão existe ali, independente do que está saindo do device seu não ser comprimido, vai ter que passar por uma compressão porque física, né, senão não chega no fone, você não ouve nada. E para você realmente ter esse lossless com 500 milhões de samples por microsegundo só com hardware dedicado, e aí fone dedicado que funciona com esse hardware dedicado, não é qualquer fone também. Mas de novo, olha, não vale o investimento. O quanto você ganha versus investimento que é a questão, né? Eu sei que, por exemplo, a minha percepção de áudio, ela deve ser pior do que a média, e eu comparo isso com a do Rambo, que é muito melhor do que a média, né? Às vezes... E eu não percebo a diferença, então tá vendo? Então, aí que tá, né? Mas, assim, coisa da Gigahertz, o Rambo fala, nossa, tem um negócio estranho aqui, o que é, né? Eu vou olhar na edição, ela fala, nossa, cara, como? Verdade, ó, dá assim e tal. Pra mim, o que funciona, o jeito que eu comparo tudo na vida tem que ser imediato. Se tiver uma chavinha que eu puder ligar, o Ultra Master Resolução e desligar, e no ambiente silencioso, tudo escuro, pra eu concentrar completamente só no que eu tô escutando, ficar ligando e desligando, aí tem chance de eu perceber uma diferença de uma coisa pra outra. Mas assim, vou colocar meus fones de ouvido, vou ligar aqui o negócio e vou escutar, se não tiver uma qualidade de AM, pra mim tá meio na mesma. Eu nunca me esqueço quando eu mandei um vídeo pra você uma vez no Instagram, e aí não faz muito tempo isso, daí eu comentei, nossa, desde quando que o Instagram agora suporta HDR na timeline? E aí você, não, mas como você sabe que tá em HDR? Eu tive vontade de falar, mas como que você não vê que tá em HDR? Liga e desliga, eu percebo na hora, mas me coloca na frente do negócio sem contexto, eu vou falar, tá, legal, empolgante. Pelo menos é um faniquito que você nunca vai ter, né? Verdade, é um problema a menos pra eu ter que lidar no dia a dia. A sua vida é um pouco mais difícil que a minha ainda, então, por causa disso. E, salvo engano, a resolução padrão é 24 bits por 48 kHz, que é o compatível com o fio, o Lightning com fio. Então nem adianta você colocar, não, quero aqui o High Resolution, o 24 com 196, que ali o padrão já é casado. Acho que só o MacBook Pro, né, os novos, a 1416, que eles aceitam o 96, nem é o 192. Eles aceitam por padrão, eles interpretam por padrão o 2496, salvo engano. E suportam fones de alta impedância também, que precisam de uma potência maior ali, basicamente, né? Resumindo. O Rubens está ouvindo aqui, ele comentou também das caixas de som, né? Dos HomePods. É a mesma coisa, vai ser comprimido também. De novo, a melhor experiência com caixas de som que você vai ter com Apple Music no iPhone vai ser com as da Apple, né? Ao menos em teoria deveria ser. Se não for, a Apple tá fazendo alguma coisa muito errada.
nada, o que não seria nenhuma surpresa. Mas, enfim, em teoria, sim. E aí perguntou, né, basicamente o que o Rubens quis dizer assim, tá, mas então qual é a desse Apple Music Classical? Né? Tipo, se não é a qualidade do áudio, então eu quero saber de você, Mendes, que é o apreciador de música clássica aqui de nós todos. Qual é a desse Apple Music Classical? Umas primeiras impressões aí. Então, essa foi de longe a pergunta que foi feita com mais frequência nos Alôs ADTs, assim, dos últimos anos. Muita gente mandou, não vou nem citar a lista toda aqui, senão ia ficar mais comprido ainda do episódio, mas muita gente quer saber as impressões, o que eu achei, enfim. É muito legal. É muito bom porque ele ataca 2 problemas de uma vez só. O primeiro problema para quem já gosta muito de música clássica e o segundo para quem não tem ideia de por onde começar. Porque a segunda situação primeiro, ele tem playlists muito boas e abrangentes, não só de compositores, essenciais, sei lá, Mendelssohn, essenciais Stravinsky, beleza, são nomes que você reconhece, acha uma playlist lá, mas tem também playlists feitas com cada instrumento de uma orquestra. Então, se você quiser entender melhor, como, por exemplo... eu amei isso. Eu achei isso muito legal. Né? Como é que, sei lá, coisas assim... O que faz o fagote? Você vai na playlist de fagote, escuta 3, 4, 5 e até entender qual que é o fagote, ou enfim... E aí você começa a perceber isso sem estar escutando a playlist de fagote. Você vai escutar alguma outra composição, qualquer outra, e fala, legal, esse som aqui é isso, e mesma coisa, o boé, sei lá, todos os instrumentos, eu não vou falar um por um aqui. Então, essa é a primeira parte. Tem uma coisa muito legal também, que dependendo do que você pesquisa e dos álbuns que você abre, etc., um contexto super útil que fala sobre quem é o compositor, quem que tá regendo, qual, às vezes, festival, né, que você tem, por exemplo, o Proms, que acontece na Inglaterra, você tem o que a Martha Argerich faz lá em Lugano. A Martha Argerich é uma pianista argentina. Acho que era uma vez por ano, talvez a frequência esteja menor agora. Então essas coisinhas, de pouquinho em pouquinho, conforme você vai fuçando, vai escutando, você vai aprendendo sobre, né? Quando você escuta com contexto, é muito mais legal do que só escutar aleatoriamente. Então, isso é muito bom. Ele pega de um jeito não condescendente, mas pega na sua mão e vai te explicando o que é cada coisa pra você poder depois ir construindo essa base e o negócio da IA. Você vai treinando o nosso IA a entender o que é música clássica, né? Então isso é muito bacana. E pra quem já gosta, que era o meu problema, eu já falei sobre isso algumas vezes, que era escutar, sei lá, só as orquestras regidas pelo Daniel Barenboim. Era muito difícil fazer isso no Apple Music normal, porque o Apple Music normal é feito pra estrutura de artista, disco, música, só, né? Não é orquestra, regente, festival, compositor, então são muito mais variáveis. A hierarquia do conteúdo é totalmente diferente, né? Exatamente, a árvore de organizar isso é outro planeta, né? Então, isso ainda tá com os mesmos problemas pra Siri, porque pelo menos por enquanto, é uma coisa que eu acho que isso vai ser arrumado com o tempo. Mas se eu peço pra tocar, mesma coisa, toca pra mim a quinta do Mahler. Beleza, tocando a quinta do Beethoven, começando pelo terceiro movimento, você vai tocar esse. Ou abrindo o Overcast, sabe? Isso ainda acontece. Nossa. E quando ela abre a música, vai pelo Apple Music e não pelo Apple Music Classic. Então, esses problemas acho que a Apple nem encostou ainda. Cara, eu acho que eles nem mexeram em nada de Siri. Acho que o Apple Music Classical nem sabe que a Siri existe, porque vendo o tempo que demorou pra isso sair e dando uma fuçada lá também, o Felipe deu uma fuçada no app e deu pra ver que ele foi bem baseado no app lá da Primephonic. Tem muito código deles ali. Então eles passaram basicamente esse tempo todo adaptando o conteúdo, o app e toda essa estrutura para suportar música clássica dessa forma que a gente tá vendo no app, para fazer o básico direito. E aí, né, não sei a sua opinião, mas pelo que eu estou vendo ali, parece que o básico eles fizeram direito, o que já é um bom começo, né? Porque muitas vezes é aquele you had one job né? Então, pelo menos a hierarquia ali, eu achei muito legal. Por exemplo, eu fui ver coisa de filme. Aí tinha lá Indiana Jones, John Williams. E aí tinha, tipo, N versões. Aí você pode escolher qual a versão que você quer. E aí você escuta
a peça inteira naquela versão, daquela orquestra, com aquele regente. Pô, é muito legal. E eu nem sou tão ligado em música clássica como você, mas eu só de poder ter essa liberdade de escolha e de ter tudo ali, né, organizadinho, bonitinho pra achar, porque é que nem você disse, você vai no Apple Music normal lá, você quer achar isso, não vai achar, é outra pegada, né? Então, essa parte da organização acho que ficou boa, e aí agora acho que tem que esperar pra ver, né, aos poucos aí eles vão se espalhando aí pra outros lados, inclusive outras plataformas, né, porque é iPhone e Android, né, só por enquanto, então... Não tem iPad, Apple TV, não tem nada disso. Apoiado no argumento de assim, putz, esse catálogo já tá lá, né, Apple Music. Só não dá pra achar, mas ele já está lá, né? Você não vai conseguir achar, mas tá lá. Exato, né? Então, isso é um problema mesmo, mas tem coisas assim, eles estão colocando... tem uma galeria de álbuns exclusivos, que eu não sei exatamente ainda que tipo de acordo que eles fazem com as gravadoras, ou o que é, por que eles são exclusivos de lá. Coisas novas também, e coisas novas não digo assim, coisas modernas, mas tem um, por exemplo, que é um disco novo que saiu, que é A Sagração da Primavera e O Pássaro de Fogo, os dois Stravinsky, duas obras que, enfim, super bacanas e que quebraram muitos paradigmas aí sobre o que significava ser música clássica, a parte de composição e estrutura também. Então, seguem saindo álbuns novos de composições antigas, com não interpretações, mas com execuções modernas, e isso segue sendo gravado, segue sendo lançado, e que bom, né? Porque, e aí eu vou voltar àquele aplicativo que eu falei já faz um tempinho sobre a nona do Beethoven, que esse me fez perceber a diferença entre cada regente, a personalidade de cada regente que está no aplicativo, porque dá pra fazer justamente o que eu falei, você liga e desliga uma chavinha, você tá escutando lá, você troca de compositor, ele troca a música naquele compasso pro compositor de uma outra orquestra tocando, então você consegue ver, escutar, né, direitinho as diferenças entre as coisas. E o que eu recomendo para quem quiser começar a mergulhar nesse mundo é isso, escutar, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo para vinho, por exemplo, toma só um, é a mesma coisa assim, escute só uma composição executada pela mesma orquestra na regência do mesmo regente, maestro. Faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora você escuta essa mesma sinfonia sob regência de uma outra pessoa. Você vai começar a perceber, por exemplo, a duração das pausas é diferente, a intensidade de cada um dos elementos da orquestra às vezes é um pouco diferente, o compasso é diferente. Então essas coisinhas que entram na interpretação de uma obra clássica que está escrito exatamente compasso por compasso o que tem que ser, é nesses intervalos ou nessas entrelinhas que fica a personalidade de quem está regendo, ou até da orquestra, né? Às vezes, se você pega orquestras mais antigas, a afinação era diferente, e mais próxima de quando elas foram escritas, né? Então, essas bobeirinhas assim que a gente vai percebendo e descobrindo são boas, elas destravam a cultura, no fim das contas, e o aplicativo ajuda muito a encontrar essas coisas. Então, para quem tem curiosidade sobre isso, vale muito a pena ver. Eu acho que isso vai ajudar não só quem já gostava, mas vai ajudar muita gente também a encontrar uma porta de entrada para isso, que música clássica tem um pouco desse estigma de ser uma coisa meio impenetrável, muito cabeçuda, muito intelectual, e putz, não é. É tão acessível quanto. Eu só acho gostoso de ouvir. Então, né? É engraçado que a gente começou o nosso papo hoje, antes da gravação, né? De repente virou bonus track, falando sobre paladar, e agora a gente tava falando basicamente sobre paladar auditivo, né? Que é você né, conseguir apreciar e tal, e também depois que você pega gosto pela coisa, não tem volta, né? Eu tô olhando aqui o que eu esqueci de falar, que eles têm playlists de quantidade de pessoas tocando. Tem solos, duetos, trios, quartetos, quintetos, sextetos e por aí vai. E um exemplo perfeito. Uma vez... tem um acordeonista chamado Richard Galliano, é um francês, e ele faz turnês de vez em quando, tocando as 4 estações do Vivaldi, que a composição é feita em cima de... É mais cordas que outra coisa, mas ainda assim em cima de uma orquestra mais cheia. Era ele e 4... Tinha um violoncelo, um violino e pronto, né? Você reduz bastante isso aí, dá uma outra personalidade, mas a música é exatamente a mesma. Tem a própria nona do Beethoven, eu esqueci de quem que é uma adaptação feita para 2 pianos e só. E a nona do Beethoven, assim, de uma orquestra completa, o último movimento tem soprano, tem tenor, tem um coral junto.
E é tudo feito só com 2 pianos e é lindo. Isso eu vou deixar na descrição pra quem quiser conhecer, porque não é muito conhecida, mas ainda assim é muito bacana. Se tiver na Apple Music Classic, eu não tenho certeza se tem. Então essas coisinhas assim são as que vão destravando, e o app ele é feito pra achar. Ele te joga pra dentro, não te joga pra fora quando você pesquisa, o que é perfeito, né? Porque às vezes parece que você quer usar, quer encontrar alguma coisa, ele te joga numa faixa, numa avenida do lado ali que não é onde você quer entrar, né? Então o aplicativo, putz, estou bem feliz, bem satisfeito com ele. Acho que demorou, mas valeu a espera. Foi um golaço. Boa. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/319 ou dá mais piada nas notas do episódio. Como sempre, muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio. Vai lá, expressvpn.com/adt. 30 dias de graça, 3 meses de graça também para assinar o plano anual. Obrigado a vocês que escutam o ADT, obrigado a vocês que recomendam o ADT, a quem avalia o ADT, especialmente quem apoia o ADT lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. Vocês que escutam, tudo bem, se você só escuta, ótimo, que bom que você tá aqui com a gente até agora. E vocês dois, Coca e Rambo, por mais uma semana nos ajudarem aqui a entender o que está acontecendo nessa semana sobre o mundo das IAs, esse papo bacana aqui de música clássica no finalzinho. Muito bem, você pode me seguir lá no Mastodon, mastodon.social, @inside, ou pergunta aí pro ChatGPT como que você me encontra, que ele vai mandar você procurar o número de telefone do suporte, né? Valeu. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google ou no ChatGPT, bater Coca-Tech que a gente troca uma bola, ou no Instagram, no @coca.tech. E lembre que essa sexta-feira é o Dia Mundial do Backup, então não garoteia, verifica o seu backup para não perder dados. Boa. Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, um podcast diário com notícias bem curtinho, 10 minutinhos ali, com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Também escrevo para o ifeed.pt. Importante, obrigado Edu também pela edição aqui do podcast. E agora sim, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. A pauta do Olamundo é uma delícia, que não tem. A gente tem uma lista de tópicos e aí no dia da gravação a gente conversa, vamos fazer isso aqui? Vamos. E é isso. Uhum. É uma grande vantagem também ele ser bissemanal, né? Uhum. Porque ajuda, dá mais tempo de lembrar de assuntos novos pra tratar, e os que já estão ali pra serem tratados dá pra ir diluindo não, mas tendo mais aos poucos, né? E é quase sempre pauta fria, né? Tipo, dificilmente a gente fala de algo do momento. Então, isso dá uma liberdade também e uma tranquilidade de, tipo, teve, né, quando eu tava de férias lá, que a gente gravou episódios com bastante antecedência e até gravamos um disclaimer, tipo, se acontecer alguma coisa, né? Mas não é esse tipo, né? Não é que nem o ADT. O ADT, pra gravar com semanas de antecedência, não rola. O próprio área de trabalho da entrevista foi muito estranho, não pegar follow-up, não ter pergunta, nada, né? Isso é só uma coisa assim, a gente começa a gravar e termina e quase não precisava ter a pauta. Mas foi muito bom. Eu quero fazer mais desses. Eu reparo, é engraçado, porque eu começo a reparar nos meus hábitos de podcast, e é engraçado. Eu não lembro exatamente como que você colocou o título lá do episódio, mas acho que apareceu lá como um episódio qualquer, né? Um título engraçadinho e tal. Porque eu tenho uma coisa que eu percebi nos meus hábitos. Eu escuto um podcast qualquer. Todo episódio e tal, 100 e poucos episódios. Aí tem lá, episódio especial, entrevista com não sei quem. Eu não tenho vontade de escutar. Porque, preguiça, eu escuto o podcast porque eu gosto do formato do podcast, do conteúdo. Então, episódio especial... Aí eu já fico pensando, o formato não vai ser o mesmo. Muitas vezes o
o convidado ou a convidada, o áudio não tá muito legal. Aí eu... daí às vezes eu escuto, tipo, os primeiros minutos. É exatamente o que eu esperava. Fica pra semana que vem e é isso. Então acho que a mesma coisa. Foi muito bem feito no caso do... Porque foi uma armadilha, né? Não... É só um episódio, escuta aí. Aí você... Ih, tem outro cara aí, que isso, né? Que nas suas participações surpresa da fonte, do Adorno também. Pois é. Cavalo de Troia, de convidado especial. Eu fico pensando na galera que pulava os episódios da DT quando tinha lá com o Guilherme Rambo. Né? Bom, desistiu, né? Porque agora por ficou um bom complicado. tempo você foi o convidado especial, o membro fixo extra-oficial. Né? E é o oposto do John Gruber com Talk Show, né? Que todo título é o título, mas with special guest, fulano de tal. Então são títulos gigantescos e tem um desprendimento maior com... Participante especial, participação especial de uma pessoa que, tipo, tá semana sim, semana não lá, mas é participação especial. Né? Nem o Craig Federighi é participação especial mais, que todo ano tem pelo menos um com ele. O John Moltz também, que aparece toda hora. Quando dá saúde, John, tá ocupado. Liga a câmera aí, vambora. Hoje saiu o episódio do ADT, olha. Do ATP especial Movie Club, que é My sim. Neighbor Totoro lá. Do Miyazaki. Não escutei ainda. Eu curti o episódio que eles fizeram sobre comida congelada, foi legal. Foi bem divertido. Cara, eu nunca esqueço a decepção que foi comer aquele macarrão com queijo lá que o Casey adora. Velveeta. Nossa, ele não. fala disso, não sei o que lá. Um dia, quando eu tava lá visitando o João em Jersey, a gente comprou uma vez pra fazer. Cara, era muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Nossa senhora. Mas só pode eu vou falar ser pra ele, piada. Comi, foi ruim, né? Porque o cara, pior que não. Ele é o lance dele. É o Velveeta e aquele Gatorade que só tem na Califórnia lá, aquele outro lance, o Odwalla também. São os lances dele. O Odwalla eu gostei, mas não é Gatorade. Esse eu não tomei. O Mango Tango é um suco de manga. Suco? É gostoso. Então, eu nunca tomei. Eu achava que era tipo um Gatorade. Eu tomaria só pra saber do que eles estão falando. Que nem o Jason Snell com o Pimental Cheese, que ele adora Pimental Cheese. Aí já foi mais ok, né? Ele e o Mike, né? Mas é queijo de verdade ou é queijo americano? Ele parece o queijo prato. Foi a minha impressão que eu tive. Ele é branco e meio sem gosto, mas não era ruim. Só não era bom. Mas, putz, aquele Velveeta... O queijo, pra mim, é mais sobre textura, na verdade. Na maioria dos casos. O que me incomoda em muito queijo vagabundo, assim, que você compra no mercado, não é o sabor, porque o sabor é aquele gostinho de leite azedo com um salzinho ali, na maioria dos casos, né? Mas é a textura, sabe? Aquele queijo que você mastiga e parece uma borracha na boca. Daí o queijo ele tem que derreter, assim, ele tem que ser maciozinho, tem que ter uma textura gostosa, assim, não pode ser aquela coisa que despedaça na boca. A não ser, né, sei lá, você não vai pegar um pedaço de parmesão e mastigar, não foi feito pra isso, né? Mas quando é um queijo, né, tipo, queijo Minas é uma delícia. Eu tenho sempre um queijo Minas na geladeira, eu vou lá, corto uma lasca e como, tipo, sem... Não precisa pão, não precisa nada. O queijo é a comida. Isso e depois um cafezinho, que a gente aprendeu lá no Coffee Lab, ó. Top. Eu tenho um problema com queijo que você morde e faz no dente, sabe? Parece meio plástico assim. Não rola. Eu prefiro nossa, me arrepiei aqui só de pensar. Mas a textura, não é só a textura, mas é o... Não é que, tipo, o design não é só o aspecto visual, mas é tudo. É a mesma coisa. O design do queijo importa, né? Então... Eu gosto desse, tipo, um Mazda, um Emmental. Aí tem Camembert e Brie, já é mais só creme. Cheddar inglês, cara. Cheddar inglês é um absurdo de gostoso. Não sei se eu já comi. É meio difícil de... Bom, aí em São Paulo você acha, né? Mas quando eu comprava num mercado aqui, nunca mais achei. Aí, quando eu quero muito, eu compro no Mercado Livre. Tem um carinha lá que vende. Inclusive, dá pra comprar queijo no Mercado Livre, pra quem não sabia, né? Porque
A maioria dos queijos que você compra, ele não precisa estar refrigerado, assim, o tempo todo. A partir do momento que você bota ele na geladeira, você tem que deixar ele lá, né? Se você tirar, vai dar ruim. Mas o queijo, normalmente, ele é envelhecido, ele fica fora da geladeira. Então você pode comprar no Mercado Livre. Tem o queijo Minas, o queijo meia cura. Quando eu quero fazer pão de queijo, eu compro lá. Eu faço 1 quilo de pão de queijo, faço um batch, faço as bolinhas e congelo. Aí quando eu quero pão de queijo, é só botar no forno meia horinha e tá pronto. Desculpa pro Benigno aí que tá assistindo, que deve estar com fome, pelo que ele falou ali. Desculpa. Queijo eu sempre lembro de um vídeo muito antigo. Vou tentar achar pra deixar na descrição, se isso aqui entrar como bonus track. Vou quebrar minha regra e vai ter link de bonus track na descrição, que é de um senhorzinho italiano falando de como é que você tem que fazer. É uma entrevista em inglês. Parece um trabalho de escola, assim. É o menino entrevistando ele mostrando como é que faz to break down the cheese. Aí ele vai pegando aquelas ferramentas e bate de um lado, bate do outro, aí o queijo racha no meio, ele vai pegando. É muito legal. O vídeo tem 20 minutos, mas você assiste parece que passou 5. É muito engraçado. E aí eu adoro esses vídeos de... Quando você quer aprender alguma coisa de culinária, assim, de verdade, procura esse tipo de vídeo. Que é uma pessoa que mal fala em inglês, ou às vezes nem fala e o vídeo tem legenda, ou você tenta entender. Eu já aprendi muita coisa vendo vídeo, principalmente de italiano, né? Que eu gosto muito de comida italiana, que a pessoa mal fala, assim, você mal consegue entender o que a pessoa tá falando. Esses são os bons mesmo. E aquela rodona de parmigiano reggiano, sabe? Assim, enorme, alta pra caramba. Cabe umas 6 cabeças dentro, Coca. Eu fiquei surpreso esses dias de perceber que o grana padano é mais caro que o parmigiano, ao menos aqui no mercado onde eu tava fazendo a minha compra. Porque eu botei lá o grana como fallback lá, né? Caso tivesse em falta, e era mais caro. Achei estranho. E era a mesma quantidade, então não entendi. Eu não esqueço os que eu vi lá no Italy, que era R$400 o quilo, e tinha o queijo inteiro pra você comprar. Vocês não, uns 300, vai. E tinha o queijo inteiro, roda inteira, um pedação também. Eu comprava, caramba, cara, eu tenho que deixar o carro aqui pra sair com queijo desse nas costas pra poder levar. Mas é bom demais, nossa. Cara, olha... Eu tenho medo de fazer as contas, mas eu chuto que pelo menos uns 30% dos meus gastos mensais com o mercado é em queijo. De todo tipo que você possa imaginar. Aí vai pensar, não, o Rambo gosta de vinho, compra vinho... Cara, eu compro vinho barato, vinho de, tipo, no máximo R$100, no máximo, assim. Normalmente é entre 30 e 60 conto os vinhos que eu compro. Agora, queijo é um investimento. Mas é a mesma coisa de café, cara. Na hora que vocês experimentam não precisa nem ser caro, mas café especial, que é feito para ter pontuação mínima lá de não sei o que lá, não ter a palha, vira intragável automaticamente, como tomar os pilão da vida, os 3 corações, até vai, mas assim, não vai, vira uma chavinha lá que você não aguenta comprar um negócio barato, ruim, só pra comer e pra ter. Não vai, intragável. Eu tô rindo porque eu descobri... Bruno, sim, o Bruno comentou ali se a gente já comeu queijo canastra. Já comi, é uma delícia e fica muito bom no pão de queijo, inclusive. Tem muito aqui pro São José. Eu descobri que o pilão tem cápsula de Nespresso. Eu vi lá e aí... Vamos ver como é que é isso aqui. E, cara, eu gostei, mas de um jeito estranho. Porque, tipo, ele lembra café passado, tipo assim, ele lembra o café de casa, sabe? O café drip, não sei, não tem gosto de expresso, né? E Sim. aí, de vez em quando eu compro, porque daí assim, quando, sei lá, tô afim de um café diferente, eu bebo, é ok, né? Café de cápsula nunca é aquela coisa, né? Mas tem uns melhorzinhos. Os da Veru, por exemplo. Agora que eles, né, arrumaram a cápsula, porque tinha uma época que a cápsula não tava funcionando direito, mas agora tá. É bacana também. Todo mês eu recebo lá. Eu de cápsula nunca recebi deles. Teve um café de cápsula que é do pessoal, dos amigos da Lari que tem uma empresa de café. E aí eles deram cápsula, mas também era aquela que precisava encaixar melhor um pouquinho, assim. Ou passava muita água, ou a cápsula passava direto ali pelo buraquinho. Acho que precisava acertar ainda. Não sei como é que tá isso aí hoje.
Cara, os da Veru, o problema que tinha, que eu reportei pra eles e tal, daí eles falaram que estavam resolvendo, era que parecia que era muito apertada a cápsula, e aí, tipo, ficava saindo um fiozinho fininho, assim, de café, e às vezes a máquina não vencia, sabe? A máquina não conseguia passar água pela cápsula. Já vi isso acontecer. Ficar caindo uma gotinha só de café. Sim, na hora que você fecha, ela nem fura. Exato. Aí eu comecei a furar com a faca antes de colocar na máquina. A Lari mesmo, cara, antes da gente começar a namorar, ela não ligava pra café, não tomava, achava intragável, era um gosto horrível, não sei o que lá. A gente começou a sair, aí faz café da manhã em casa e tal, ela tomava café na minha casa e não assinava Veru ainda, mas já comprava café, ok. Aí ela começou a tomar no trabalho o que tinha, o Nespresso mesmo, e aí, com o hábito de tomar café comigo, um dia ela chegou no trabalho e falou, cara, fui tomar o pilão aqui do trabalho, não consegui tomar. É horrível, né? Não dá, a hora que vira a chavinha, esquece. Não, e normalmente o pessoal... Pior ainda é quando é aquela cafeteira que tem o aquecedorzinho lá, e aí deixam lá em cima aquele negócio com aquele gosto de queimado, assim. Ou então 50 quilos de açúcar. Ou quando o copo é de plástico, que aí já também, pra mim, não vai. Porque senão fica com café com gosto de plástico derretido e não com gosto de café. Só se o café for muito ruim, aí o plástico derretido é uma vantagem de mascarar o gosto. Mas mesmo assim, nesses casos, eu falo, não, só uma aguinha tá bom. Exato.